Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast. Estamos aqui no episódio 8 para falar sobre empreendedorismo, falar sobre vendas, sobre finanças e sobre esse mundo da capital do Brasil, Brasília, né? E como os empreendedores eles conseguem vencer os desafios aqui da nossa capital. Estou hoje aqui com a nossa host Fernanda. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio extraordinário, pessoa fera que tá aqui hoje. Mas, vamos lá? Vamos começar? Vamos nessa. E hoje a gente trouxe um convidado aqui, que ele é mantenedor do Centro Universitário IESB, instituição que proporciona cursos de graduação, tanto na modalidade presencial quanto no ensino à distância, né, que é o EAD, além de cursos de pós-graduação, também nas duas modalidades, e cursos de mestrado profissional. Estamos aqui com o Edson Souza. Seja muito bem-vindo, Edson, ao Capital Business. Seja muito bem-vindo. Agradeço o convite de vocês aí, eu tô achando muito legal isso aqui, esse bate-papo é divertidíssimo. Muito obrigada. Nós somos amigos de infância. Foi ontem, porque eu sou jovem. Desde 5 anos, né? Desde Na mesma 5 escola. Anos, mesma escola. Isso. Trilhamos o mesmo caminho até os 17. É verdade. Bom demais. E agora estamos nos reencontrando, agora, né? Mais jovens, né? Porque eu sempre mais jovem. Não. A gente tem que manter o contato com as pessoas, isso é verdade. eu acho, né? É um network que a gente não imagina, né? É algo que a gente tem que fazer, tem que manter, não só para a parte de trabalho, mas eu acho que isso é saudável, né? Para a vida, eu acho que isso é super bacana. Sim. Ainda mais voltar e ver, assim, pessoas que, poxa, a gente conheceu bem pequenininho e fala, cara, que bacana como ele tá. Sim, você não mudou nada. Eu mudei um pouquinho. A gente consegue ver a criancinha que a gente era. Isso é verdade. Eu acho. Isso é verdade. Consigo lembrar de você nas festinhas, no parquinho. É verdade. No handball. Isso é verdade. Dá pra perceber. Mas são os relacionamentos que fazem jus àquela frase, né? Brasília é um ovo. Sempre foi. Mas enfim, Edson, assim... A Fernanda te conhece, né? Mas para quem não te conhece, para mim também, conta aí um pouco como é que foi essa jornada até você chegar na atuação do IESB. Enfim, como que tudo começou, sabe? Pra gente né, tá no programa de vocês falando do business da capital, né, e de empreendedorismo e tudo, eu tenho que contar a história do IESB, né? Então, eu sou um dos mantenedores, né? O IESB, todas as instituições de ensino no Brasil, elas são mantidas por alguma outra organização, né? É uma estrutura como de uma holding, eu suporia. O que não faz sentido porque é só uma instituição. Mas você pode ter uma mantenedora com diversas instituições. Então, a mantenedora é como se fosse o quadro societário e no IESB somos minha mãe, que fundou o IESB em 98, minha irmã e eu, né? Então, basicamente uma pequena empresa familiar ali com um quadro societário muito bem resolvido. Ela tem a maioria, ela decide as coisas e a gente obedece o que ela decidiu. E tendo sido uma coisa meio inusitada na vida da minha mãe, a minha irmã, né, que é mais velha do que eu, ela teve desde o início no IESB. Eu comecei aos 17, então o IESB começou na 901, aqui pertinho. Curiosamente, o IESB começou na frente do Galois. O Galois era um cursinho para vestibular. Não era escola ainda, e ele estava indo muito melhor do que o IESB, eu suponho, estava indo bem. Eu lembro. E a gente precisou sair do prédio que a gente ocupava, porque o Galois estava expandindo e ia ocupar todo o prédio. E aí eu comecei justo quando minha mãe foi para Asa Norte, né, o campus que a gente tem na Asa Norte hoje. Então, eu tinha 17 anos, não tinha, né, habilidade nenhuma praticamente, né? Eu estudava, não era curso técnico, nada, então, colégio normal. E aí eu comecei na TI. A gente tinha que instalar todos os laboratórios e
E foi assim que eu comecei, fazendo a rede, né? Montando a rede dos laboratórios. Ainda é mais ou menos a mesma estrutura, né? Eu tava... ainda mexe com os computadores. Não é isso que eu tava pensando. É porque eu tava explicando pro meu filho o que era Lan House. Porque ele joga na internet, né? Não precisa, né? Pois é. Então ele nunca conheceu o que era uma Lan House. Aí eu associei as duas coisas. Mas não tem nada a ver. Então eu nunca trabalhei em Lan House, embora eu talvez conseguisse montar uma estrutura de Lan House, mas enfim... E isso é por volta de 2002, né? Então, a minha trajetória, eu tive aí uns percalços, né? Umas ideias erradas aí. Não eram erradas, né? Mas eram um pouco extravagantes. Porque o IESB custou um pouco para consolidar, pelo menos na nossa família, como um negócio, assim... um business, né? Um negócio, uma coisa da família. Ambos meus pais trabalharam a vida inteira com educação superior, né? No governo, em universidades, né? Minha mãe foi professora, né? Foi professora na Unicamp, ela foi professora na UNB, sempre na área de educação, então, e depois ela trabalhou na CAPES. E meu pai sempre trabalhou na burocracia da educação, né? Ele trabalhou na Secretaria Ele trabalhou primeiro no MEC, depois na Secretaria de Educação do Paraná, voltou para a CAPES, foi do CNPq. Então, então o IESB surge, é curioso, né? É difícil, assim, a gente consegue falar de empreendedorismo, mas é muito difícil falar de empreendedorismo no sentido clássico, porque... minha mãe e meu pai sempre foram do ramo, eles conheciam uma pessoa que é um grande amigo da família, né? O professor Pedro Chaves, que tinha uma instituição em Campo Grande, no Mato Grosso, e era muito amigo do meu pai, desde quando eles eram jovens adultos ali, eles trabalharam no IPEA juntos, final dos anos 60, início dos anos 70. E aí a vida, né, foi de um jeito tal, e eles se encontraram e sugeriram, cara... Vamos abrir uma faculdade aqui em Brasília, isso era 92, 93, e aí ele sugeriu que o meu pai fosse o diretor, né, o operador do negócio. Não chamaria reitor porque é faculdade, né, enfim. E meu pai disse, não, que isso, eu tô trabalhando nessa época, ele tava no MEC e tal. Só que aí ele virou e falou pra mim, não, então vai você é tão competente quanto, vai dar tão certo quanto. Ele falou, não, tudo bem, vamos fazer isso. Então, mais ou menos em 94, ela desenhou o projeto, né, e pediu autorização, né, protocolou a autorização. Então, depois de 4 anos... Nossa, demorou, né? Demorou. Caramba! Demorou. O que é curioso, né, porque... O meu pai estava do outro lado, né? Muito próximo de conselheiros, do Conselho Nacional de Educação. Né? Em 94, ele ainda não estava como chefe de gabinete, mas logo depois ele entrou como chefe de gabinete do ministro Paulo Renato. Então, assim, tem um episódio curiosíssimo na história do IESB, onde, né, por volta de 2002, o IESB estava super enorme, cresceu muito rápido. E saiu uma matéria na Veja dizendo que minha mãe era teste de ferro do Paulo Renato. Meu Deus. E ela ficou brava. Mas ela como ficou brava, fica, porque né? lá em casa era um troço complicadíssimo, porque assim, o processo ficava parado, ia para uma secretaria, ia para outra, e meu pai era o chefe de todo mundo. Então, assim... Ele podia fazer o que ele bem quisesse, né? Suponho eu. Mas, se as brigas lá em casa foram, né, genuínas, e eu não vejo motivo para não terem sido, pelo jeito ele nunca levantou um dedo para facilitar o negócio. Enfim, esse é um parênteses aí que... Mas importante disso, com certeza. É uma história muito boa como até. Como fala aí, são bastidores. Né? Isso mesmo. E isso é muito marcante, cara, porque quando saiu essa entrevista, essa reportagem... Cara, minha mãe ficou abaladíssima, né? Porque... Né? E eu acho que num contexto... Hoje a gente tem muitas mulheres, né? Exemplo e bem-sucedidas nos negócios e tudo mais.
E minha mãe carregou muito sozinha o piano, sabe? Então, assim, 4 anos depois, foi mais ou menos 4 anos depois, no máximo 5 anos depois, ali 2002, 2003, sai essa série de reportagem e tal. Então, quando enfim, ela ficou muito brava, né? Enfim, águas passadas. Águas passadas. E o que é curioso é que ela começou numa hora, apesar de ter demorado muito, ela começou numa hora em que parecia que tinha muita gente querendo estudar e era só você dizer que tava, né, venha estudar com a gente. As propagandas ainda eram muito, né, incipientes e tudo mais, e curiosamente já tinham outras instituições, né, abrindo no mesmo tempo. Então, Brasília tinha uma demanda reprimida por educação superior. Isso, muito forte. Enorme, isso é verdade. Enorme. Só que eu lembro muito bem dessa época do IESB, do início do IESB, houve um diferencial. Eu acho que o IESB ele se tornou um diferencial muito grande pela assim, teoria e prática juntos. Sim. Isso foi um slogan muito forte e fez muito sentido para muita gente. Então, assim, tinham faculdades, claro, particulares, tem a UNB, que é aquela coisa, é o sonho de todo mundo e tal. Sim. Mas quando veio o IESB, levantou essa bandeira, teoria e prática juntos, foi um diferencial, assim, um divisor de águas. Eu lembro muito bem dessa época. E o IESB tá fazendo 25 anos, né? Dia 13, né? Faz 2 dias? Um dia. A gente começou na segunda. E é legal, eu tô vendo muito matéria, assim, o pessoal postando, o pessoal entregando presente lá. Tá bem legal isso lá na estrutura de vocês. A gente tem que comemorar, né, cara? Porque se você pensa da onde começou, que foi assim, né? Uma professora aposentada da UNB. Ela estava literalmente aposentada, eu acho que ela aposentou em 96. E aí sai a autorização e né, o credenciamento da faculdade. Sai o curso de Ciência da Educação, que foi um curso que ela desenhou. E Administração. O primeiro semestre eram só esses 2 cursos. E saiu por volta de... ela já tinha notícia por volta de março, então o nosso semestre começou ali mais ou menos atabalhoado. Né? O 13 de abril é a data que começa o início das aulas ali, em 1998. E foi muito difícil, cara. Eu imagino. Foi muito difícil. E era ela, minha irmã e uma tia minha. Então, assim, o núcleo duro do IESB, por 2, 3 anos, foram essas 3 mulheres. Nossa, que forte isso. Muito legal. Muito legal. Muito bacana. E voltando só em relação a essa parte da teoria e prática, como é que eu sei que isso foi não foi somente um slogan, foi de fato algo que foi implementado, é um pilar do IESB. Como isso é proporcionado, como é isso para os alunos ali, quem ingressa no IESB, e como isso se tornou um diferencial de fato na prática, assim, sendo redundante? Não, desde o início, como minha mãe, ela é uma educadora, né? Ela foi treinada, quer dizer, o mestrado e doutorado dela é em currículo, o pós-doutorado que ela fez era na área de avaliação. Então, assim, todos os currículos de todos os cursos, até hoje, são, lógico, desenhados por especialistas, às vezes os coordenadores e professores que vão dar início ao curso, às vezes pessoas de fora. Mas ela olha e mexe. Então, todos os currículos têm que ter uma ênfase grande em prática. Seja isso laboratório, seja isso estágio, seja isso alguma coisa fora da aula. Então, gastronomia, né? Pra ficar num exemplo perto. Meu filho, né? Fazendo gastronomia no IESB. Muito legal. Um dos nossos orgulhos é o curso de gastronomia. É extraordinário. E o curso de gastronomia é basicamente um dia na semana a gente vai te explicar a história da gastronomia, a gente vai te explicar a química, a gente vai te explicar... E você vai passar mais 4 dias na cozinha. Meu filho tá amando. Técnica, receita...
É curioso porque, assim, dos cursos que a gente tem, agora a gente tem mais cursos na área da saúde, mas até uns 5, 6 anos atrás, a gente só tinha gastronomia, que era um curso que as pessoas andavam de jeito diferente, né? Você tinha o pessoal do direito que andava de terno e você tinha o pessoal da gastronomia que no primeiro semestre eles já estão andando com a dolman, já estão andando de crocs, com a calça tem a roupa, cinza. Toda É um negócio meio assim, uma transformação na disciplina dos protocolos da cozinha, que altera a vida no campus, porque eles saem andando, aquele, né, de uniforme e tudo mais. E é de vidro, dá pra ver também. Dá pra ver, eles têm um prédio específico para gastronomia. Né? É muito curioso isso. Isso é uma lição de empreendedorismo. A hora que minha mãe decidiu fazer gastronomia, né, ela teve as inspirações dela lá, visitou algumas instituições em São Paulo e tal, e falou, não, vamos fazer isso aí porque eu acho que funciona, né? Em Brasília não tinha. E ela ligou para uns conhecidos, fez ali uma pesquisa meio de benchmarking, foi para a Suíça. E viu lá duas, três instituições. Ela viu uma universidade grande e ela viu 2 institutos de gastronomia, né? A Suíça é uma referência. E eu lembro dela, ela voltou, sentou com os arquitetos, desenhou o prédio com os caras. Tinha um consultor que trabalhou junto com ela na época, que deu algumas dicas. Ela foi contra as dicas do cara. Não todas, obviamente, mas assim, cara, olha só, isso aqui que você tá falando, eu não vi em lugar nenhum. Então a gente tem que fazer desse outro jeito aqui. Enfim. E aí a gente deve ter começado em 2007, gastronomia. E não existe. Eu acho que a gente ainda está muito competitivo em termos de currículo, em termos de estrutura. Hoje em dia a gente tem outros cursos. A gente tem outros cursos de gastronomia em Brasília. Mas o troço foi tão bem desenhado no início que até hoje está muito bom. Então, quer dizer, você quer fazer um negócio, você vai olhar o que tem de melhor naquilo acontecendo para poder fazer o seu, né? Não, já tá fazendo assim, eu tô entrando na esfera assim em relação ao meu filho específico, mas muito para contextualizar a realidade de teoria e prática assim que a instituição proporciona. Tem a quarta-feira que ele é o dia que ele faz ali que ele tem um dia de fazer mesmo, colocar a mão na massa, aí é o dia que eu gosto de buscar ele, né, que aí eu já como. Porque eles têm que levar de volta a comida, a gente não pode ficar com a comida lá. Mas, e é muito legal isso, ele tá encantado. Ele hoje trabalha num restaurante e já tá fazendo diferença no restaurante onde ele trabalha, assim, sabe? De tão bacana que é essa parte de teoria e prática e a faculdade, assim, ele tá muito encantado, muito bacana isso. O curso de gastronomia, a gente tem alguns cursos ali que em 2006, 2007... assim, foi uma coisa visionária da minha mãe, porque cursos que você não tinha mercado aqui, né? Quer dizer, não tinha outras instituições fazendo, e que de alguma forma moldaram o que a gente tem hoje. Eu vou dizer isso porque eu não fiz pesquisa, mas eu já ouvi gente do cinema falando isso, eu já ouvi gente da gastronomia, né, de restaurante falando isso, quer dizer... a gente encontra gente trabalhando em cozinha bem qualificado, a chance dele ser do IESB é grande, porque né, tá desde 2009 a gente está formando gente. Cinema a gente começou tem uns 8 anos, a gente está formando gente no cinema faz muito tempo. Relações públicas design de também moda. é um curso super bacana. Relações públicas, cara, na verdade, Relações Públicas morreu. Morreu, né? Relações Públicas eu lembro que foi diferenciado. Mas assim, eu falo assim, tudo vocês trazem muita coisa nova. Sempre um curso inovador. Vocês estão com um curso inovador agora, eu esqueci. Muito dessa parte de tecnologia, AD, disso, eu acho que isso também, vocês trazem muito isso, essa proposta do novo. Ciência de dados e inteligência artificial. Isso, inteligência artificial. Pô, esse é muito foi bacana curso isso. Incrível, cara. É um bacharelado, né? Esses outros cursos que a gente estava falando eram tecnólogos, né? E esse aí é um bacharelado que foi curiosíssimo. Então, hoje, o reitor do IESB é o professor Luiz Cláudio Costa. E ele chegou em 16 ou 17, em 18, deu na cabeça dele que tinha que ter um curso nessa área.
ele chamou um conhecido dele, que era diretor de tecnologia, tô quase certo que era no CNPq. Uhum. Eles desenharam, eles sentaram, desenharam, a gente pediu o processo, fez o projeto, lançamos e tá dando muito certo. E a gente viu que tinha muita chance de dar certo, porque na pós-graduação tava dando muito certo. Entendeu? Então a gente era um dos maiores cursos de pós-graduação que a gente estava tendo. E aí e era só ciência de dados. E eles decidiram lançar como graduação. E já viram o elemento da inteligência artificial. Eles podiam ter feito um bacharelado só em ciência de dados, ou talvez um tecnológico. Eles juntaram as duas coisas, então o final do curso é focado em inteligência artificial. Nossa, que legal. E desenvolvimento dentro disso, né? Focado em ciência de dados. Então, assim, o IESB tem uma cultura, um campo para florescer ideia boa, entendeu? Tem muita ideia que não dá certo também, né? Relações públicas não deu certo. Você acha gente formada em relações públicas aqui, que em Brasília, que quando eles falam, pelo amor de Deus, como que morreu, excelente, olha onde é que eu tô e tal. Isso é. Tem né? muita gente em relações públicas que era do IESB, assim, eu vejo muita gente boa mesmo. Muita gente tem a Bruna, que, cara, ele é sensacional, trouxe vários eventos aqui pra Brasília, assim, então, assim, muita gente que veio ali de relações públicas do IESB. Assim, CIRP, né? A gente chama de CIRP. CIRP, e, cara, isso é curiosíssimo. CIRP. Isso é uma coisa que, assim, eu fico... É uma coisa que eu admiro na minha mãe, assim, porque CIRP, grande parte dos estudantes era gente que minha mãe via fazendo vestibular para publicidade e propaganda. E ela olhava na cara do povo falando, você tem que fazer comunicação institucional e relações públicas. Então, assim, as primeiras turmas, 2, 3 turmas, ela formou desse jeito. Ela pegava os meninos no laço. Você faz o quê? O que te interessa? Não sei o quê. Fala, não, olha, faz isso daqui. Publicidade e propaganda é um dos cursos também que é muito fácil de demonstrar a aptidão prática, né? O viés prático do curso, porque desde o primeiro semestre a gente tem o projeto integrador no currículo de publicidade e propaganda. A gente tem o projeto integrador em todas as disciplinas, mas pela natureza de publicidade e propaganda é um que a gente consegue fazer esse desenho muito fácil, que é o quê? Do primeiro ao sétimo, eles pegam um elemento de um projeto grande que a gente capta para todos os semestres. Então, eles já fizeram Brasal, eles já fizeram Sabian, já fizeram IESB. Então, assim, e eles fazem a campanha e eles já fizeram o Comitê Olímpico Brasileiro. Posso estar falando besteira, pode ter sido o Comitê Paralímpico, eu posso estar me confundindo. Não, tranquilo. Do primeiro ao sétimo, os caras fazem os projetos. Então, assim, o primeiro vai fazer campanha de rede social. O terceiro vai fazer rádio e TV. O quinto vai fazer outra coisa. E aí eles competem e eles vão ganhando. Então, do primeiro ao sétimo, eles estão competindo, eles estão ganhando ali. Tem gente que ganha do primeiro, do segundo, tal, não sei o quê. Então, prática, né? Os caras saem com um portfólio recheado quando graduam, né? Muito legal. Legal. Não, tava ouvindo aqui, tava pensando algumas coisas. Mas me gerou a curiosidade, hoje tem quantos cursos lá no IESB? Cara, a gente tem por volta de 45 cursos. A gente oferece mais, porque a gente tem os projetos, a gente tem a capacidade de implantar o curso se tiver turma. Mas assim, rodando mesmo, com tradição, são cerca de 45. Entendi. E quantos alunos ativos lá? Presencial e EAD, a gente deve estar com 10, 11 mil estudantes. Porra, a gente teve, com a pandemia, a gente teve uma inversão, né? A gente chegou a ter 19 mil estudantes. Né? Então ali, 15, 16, crise do FIES, crise econômica. A gente teve um período que o GDF também não estava colaborando, também teve um probleminha aí e tal. Então,
de 17 para cá, a gente teve uma queda relevante de estudantes. Mas, enfim, não foi a primeira vez que a gente teve queda de estudantes, né? Como a gente estava lá no início, 2004, 2005, a gente tinha 10 mil estudantes. Era uma instituição de 7 anos. E não tinha EAD, não tinha nada. Era uma coisa assim, era qualidade na oferta e uma demanda reprimida imensa, né, em Brasília. E você citou aí até a parte da pandemia, né? Como é que foi se adaptar? Porque antes era muito focado no físico, né? Os cursos, no físico que eu digo no presencial. Presencial, né? Mas como é que foi, assim? Vocês chegaram a se preparar para um EAD nessa pandemia? Ou foi tudo meio que de supetão e foi achando o caminho? Cara, a pandemia é um capítulo à parte, assim, né? A pandemia, graças a Deus, eu não perdi ninguém na família e tudo, mas a pandemia mudou a minha vida, né? Pessoal. Eu acho que é de todo mundo. Maior e menor grau, eu acho que ninguém passou incólume, né? Teve gente que foi muito bem, né, nos negócios, na vida e tal. Teve gente que foi muito mal. E em 19 a gente tinha tentado um processo de sucessão. Então eu era o reitor do IESB nessa época da pandemia. Se não me engano, foi em julho de 19 que muita conversa, muita discussão, briga e tal, e a gente experimentou isso aí. Minha mãe foi para conselho e eu fiquei de reitor. A gente já tinha o professor Luiz Cláudio lá. Eu não tenho certeza se na época eu já tentei isso, mas eu tentei manobrar isso para o Luiz Cláudio ser o reitor, porque assim, o professor Luiz Cláudio ele é um profissional competentíssimo. A trajetória do cara é muito mais do que o necessário para ele ser reitor no IESB. Mas eu realmente queria que a coisa fosse diferente, entendeu? E o IESB é minha mãe, entendeu? Ele é a personificação do IESB, é a minha mãe. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela se faz presente lá. Se faz presente. É muito bacana. Completamente, assim. O IESB é o irmão mais novo que eu tenho, assim, porque é a mesma dedicação, assim. E aí a gente tentou fazer isso e foi dando certo e tal. Mas aí aconteceu a pandemia, né? A pandemia, eu tava de reitor, foi uma coisa assim... Foi uma loucura, né? Foi desespero. Porque, assim, se a gente pensa do ponto de vista de negócios, a educação superior, ela tinha condição de continuar operando, né? Desde o início. Então... não sei se foi 15 ou 16 de março de 2020. Eu lembro que era uma sexta-feira. Eu não consegui entender por que assim, 8 horas da noite resolveram mandar o decreto. Mas, enfim, mandaram o decreto. Era um decreto que deixava a gente, Brasília, né? O Distrito Federal inteiro, eu não sei se foi um lockdown, eu não sei como é que eles chamaram na época, mas a gente passou uma semana que tinha que ficar todo mundo em casa. Nossa, eu achei bom que você lembrou a data, a sexta-feira. Foi, tem que olhar no calendário, porque eu acho que não foi esse dia não, mas foi sexta-feira. Eu lembro que foi sexta-feira porque a gente passou o final de semana, já iniciou o planejamento no final de semana. Por quê? A gente já tinha EAD rodando desde 2012, 2013. Então a gente já sabia tudo que a gente precisava saber e ter para ir para o remoto, a gente já tinha, né? A gente tinha condições. Então custava entender como é que a gente ia fazer isso, porque... Para maximizar, né? Para colocar isso com 100%, né? Uma ideia de 100%. Não só... Não, porque você vê... A gente, o EAD e o presencial, até hoje, eles operam separadamente, né? Professores... Mas na época da pandemia. Estudantes. Então, aí o que tinha que acontecer na pandemia? Tinha que pegar todo mundo que estava no presencial
e fazer eles assistirem aula de casa, que também não é o mesmo jeito que a gente faz a aula do EAD. Ah, entendi. Então, todos os professores... O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tinha a plataforma que os estudantes iam usar, a gente tinha os treinamentos básicos dos professores do presencial, porque a gente fazia os professores do presencial usarem a plataforma que a gente utilizava no EAD para poder ter uma interação online, ter os planos de ensino dentro da plataforma e tal. Era uma coisa muito básica, né? Mas ninguém estava vendo aquilo pela primeira vez. Mesmo assim, né, tinha um monte de coisa para se fazer. Então, já no sábado seguinte, porque o decreto mandava todo mundo parar de funcionar, eu acho. Ainda não tinha isolamento social especificamente. Então, de sábado até 15 dias depois, quando começou as aulas remotas, a gente foi trabalhando, curso por curso, como que os projetos pedagógicos iam ser adaptados para entrar em ensino remoto. Então, todos os treinamentos que os professores precisavam fazer, a gente estava montando, porque eles iam ter o treinamento remoto antes de todo mundo, né? Eles não iam lá na faculdade. E... Cara, foi sexta-feira, a gente, né, fechou tudo, uma semana planejando, uma semana, né, com os coordenadores, eu já tinha professores envolvidos e tal, mas era basicamente os coordenadores, os pró-reitores e o pessoal do EAD. E aí foi outra semana treinando, e 2 semanas depois o povo tava tendo tudo aula remoto. E foi aquela confusão, porque você tá me cobrando e não é o que eu contratei e tudo mais. E pior, o povo parou de trabalhar. Eles não podiam trabalhar. Não tinha a parte financeira, né? Parte financeira. Então a gente teve... Nossa, é verdade. Aí quando a gente acertou a parte acadêmica, a gente foi ver essa parte aí. Financeira. E... a gente teve cerca de 2.000 estudantes que precisaram... Teve uns 300 estudantes que pagaram 10% da mensalidade. A gente deu. Ó, você me manda... Caraca, vocês deram... A gente fez lá um sistema... A gente já tinha lá um sistema de chamadas pelo site que a gente adaptou e orientou todo mundo a dizer, olha... me explica a tua situação pelo sistema. A gente não foi muito formal no negócio. Me explica a tua situação, se tu perdeu a renda de parte do que você tem, se você perdeu a renda completamente e tal. E aí foi pedido atrás de pedido, atrás de pedido. E aí às vezes a gente não entendia, pedia pro cara fazer de novo. A gente passou, sei lá, 1 mês fazendo pedido de todo mundo. E aí a gente fez lá umas escalas. Eu acho que tinha 3, mais ou menos... 3 níveis ali, você podia ganhar 90% de desconto, 60% de desconto e 10% de desconto. Porque quem pedia e não provava, a gente dava 10 porque tava pedindo. Entendeu? Ó, até porque a gente não fechou. Então a gente entendeu o seguinte: você vai pedindo até a hora que a gente entender a sua situação. Enquanto a gente não entender, a gente vai dar 10%. Porque o mundo inteiro foi afetado por aquilo. A gente não tinha a menor condição de ser insensível, né? A gente tinha que ser ao contrário, a gente tinha que ser extra sensível com aquilo que estava acontecendo. Então assim, a pandemia, cara, o que a gente queimou de caixa na pandemia para sustentar as pessoas que a gente não demitiu, que não era para demitir mesmo, né, também, porque eu não tinha, né? Se a gente vai tava todo mundo junto, né? Uma hora vai passar. Então, assim, a gente vamos nem passar da melhor forma, né? Vambora, segura todo mundo aí, dá um pro outro e vambora. Foi isso. Então, do lado dos trabalhadores, do lado dos professores, do lado dos estudantes, a gente teve que segurar todas as pontas, porque a gente estava operando, né? Mas assim, eu lembro que teve aquele negócio de suspender o contrato das pessoas, que a gente não refletiu nada, né? Todo mundo que tem que trabalha só no campus, que não consegue trabalhar remoto, vamos suspender. E tinha umas nuances ali naquele desenho
que a gente ficou, porque a pandemia durou pra burro, né? Então a gente não podia mais demitir aquele povo. Então, estão lá até hoje, né? Algumas pessoas eu acho que realmente a situação não permitiu que a gente voltasse. Mas eu lembro que a gente ficou com pessoas, assim, uns 150 funcionários em casa. Caramba. É pesado. Foi, mas enfim... Exato. Mas sobreviveram, né? Sobrevivemos, saímos do outro lado. Graças assim, a Deus. Legal. E aí é curioso, né? A gente estava comentando antes, né? Algumas coisas e tal. A sorte que a gente teve como instituição, né? Para ter... Obviamente, se a gente não tivesse condição de fazer isso, a gente não teria essa opção, Sim. né? Mas a sorte que a gente teve é que a gente estava planejando uma expansão, construir... terminar os prédios do campus da Asa Sul. E a gente tinha quase toda a contrapartida da obra, do financiamento da obra, em caixa. Então, o período da pandemia, a gente queimou o caixa que a gente ia usar para... O projeto de expansão. Pois é. Foi elas por elas, foi mais ou menos isso. Legal. A pandemia foi uma coisa maluca, cara. Foi assim, uma coisa... E pra todo verdade. mundo. Tem o caso do Ministério Público questionando as mensalidades, um pouco depois dos estudantes reclamando, né? Assim, graças a Deus a gente passou muito tranquilo a pandemia, assim, infelizmente a gente teve 2 professores que faleceram, outras pessoas tiveram parentes que faleceram, mas diante do que podia ter sido, cara, a gente... Eles ajudaram muitas pessoas, muita muitos sorte. alunos também, né? Isso foi, assim, uma situação O que deu difícil. pra gente fazer, cara, a gente fez. A gente Bacana. fez uma arrecadação de cestas básicas ali que Nossa, que perdurou por 10 meses, eu acho. Acho que a gente parou, era final de 22. Final não, meio de 22 a gente parou com as cestas básicas. Então ainda perdurou bastante Perdurou, tempo. porque, cara... Legal, bacana. Todo mundo... Mas, Edson, assim, levando agora pro lado um pouco do business e do empreendedorismo. Cara, muitos empreendedores, e aí eu falo porque eu conheço alguns também, eles falam assim, eu não preciso de um diploma para abrir uma empresa, para ser empreendedor. Não sei se você já ouviu falar isso na vida, mas Normal. sempre tem aquele cara que Porque eu vou se deu estudar, bem. Steve Jobs não tem... O Steve Jobs largou a faculdade, sei lá o faculdade. quê. Enfim. Mas assim, para muitos também o curso de graduação não é só ter um diploma, vai muito além disso. Às vezes a concretização do sonho do pai em ver o filho se formando. Às vezes busca o aumento salarial, busca qualidade de vida, busca crescimento intelectual. Enfim, tem uma série de coisas que várias pessoas buscam, né? Mas para essas pessoas esses empreendedores que falam assim, cara, mas aí eu não preciso de uma graduação, de um diploma e tal. No IESB, existe alguma coisa assim que, por exemplo, ajude as pessoas, sei lá, assim que finaliza o curso, a ter um ponto de vista empreendedor ou alguma coisa que ensina eles a entrarem no mercado do empreendedorismo, sabendo dos desafios, alguma coisa nesse sentido? Tipo, que prepara mais, sabe? Que não é só o curso que entrega. Por exemplo, curso de gastronomia. Ele te prepara, às vezes, para ser um profissional da gastronomia. Mas existe, sei lá, ao final do curso ou durante o curso, uma matéria que fala assim, como montar o seu restaurante, por exemplo, ou o seu negócio, alguma coisa nesse sentido? Sim, diversas coisas, né? Às vezes não chama empreendedorismo, né? Mas, por exemplo, o curso de gastronomia, ele já teve isso dentro do currículo. Chamava gestão de restaurantes. Eu acho que hoje não tem isso dentro do currículo. Eu acho que eles tiraram porque o povo queria mais cozinha. E a gente tenta fazer cursos de extensões. No caso da gastronomia, especificamente. Entendi. Sim. A gente já teve experiência de empresa júnior, que é uma vivência que quase, mais ou menos, equivale àquele primeiro trabalho em algumas áreas, né? Administração e tal. Então, a pessoa já tem um entendimento maior. A gente teve
a pandemia meio que eu acho que não voltou ainda, né? Mas a gente teve um agrupamento de startups, né? A gente começou a fazer editais, aí tinha as startups lá dentro. E aí depois a gente não tinha mais edital, e aí tinha as startups antigas com startups novas, tinham mentorias, e isso era para diversos cursos. Então, a gente não pode lidar com a ideia do empreendedorismo com todo mundo, porque não é para todo mundo. Entendi. Mas para cada curso que a gente tem, por exemplo, estética e cosmética, a gente tenta fazer alguma coisa que para aquele público específico, para aqueles estudantes específicos que estão buscando aquilo, por exemplo, eu lembro que em estética e cosmética, isso já faz tempo, mas a gente fazia curso de como abrir sua empresa. O MEI. Que não é uma coisa assim trivial, mas não é uma coisa complexa. Você pode fazer com um contador, ou você pode tentar fazer sozinha. E se alguém te mostrar como é que você consegue fazer, né? Levar os papéis certos nos lugares certos. Então, a gente se esforça para ter dentro da especificidade de cada curso alguma coisa que atende ao que os estudantes estão pedindo. Por incrível que pareça, isso não é uma coisa... Às vezes sim, mas varia muito para não. Porque o grupo de pessoas, estudantes, que está interessado em seguir uma trajetória empreendedora, digamos assim, não é geral, né? Então a gente tenta atuar em cima. O que a gente tem que fazer? Isso como missão. O cara tem que ter algum tipo de experiência, digamos, profissional. Ele tem que ter algum tipo de experiência de trabalho. Então a gente faz muito esforço para que eles passem por alguma coisa que seja estágio, portfólio, construção de portfólio, estágio dentro do IESB, estágio fora do IESB, construção de portfólio, experiência em empresa júnior, que a gente em 19, 20 estava conseguindo juntar. A gente já estava com 6 empresas juniores lá no IESB. É uma coisa muito complicada. A gente já teve empresa júnior, morria, fazia de novo. Tinha a de administração, a gente estava na 4ª encadernação do negócio lá, né? Então, de grupos originais, né? Quer dizer, o grupo formava, não conseguia passar para frente, morria. Aí aparecia outro grupo. Entrando, né, só aproveitar a pergunta dele, só entrando numa situação voltada aí pro IESB, e também a própria instituição, como se colocando num papel diferenciado. Foi até uma ideia do porquê eu te chamei, porque a gente começou a nossa conversa. Foi um trabalho que o IESB está fazendo agora, de proporcionar ali aulões, eu não sei, você até pode explanar um pouco melhor, chamar um profissional do mercado e o cara dar uma palestra para os alunos, falar assim, olha, o mercado de trabalho é isso. Então, assim, o cara que está saindo como... Vou falar de novo, né? O cara da gastronomia. Chama um cara, dá uma palestra, o dia a dia é assim, isso assim. Eu achei isso extraordinário. Então, assim, é uma proposta muito bacana que o IESB proporciona para os alunos, mostrar o dia a dia do mercado. Até porque quando você começa a fazer um curso, você tá... Eu vejo, né, isso, né? O aluno... Eu saio do ensino médio, aí cara... Meu Deus, eu sou muito nova. Como é que eu vou chegar a escolher ali a minha área como essa carreira e tal? Aí ele começa a fazer o curso, começa a estudar, quer completar aquilo, mas no final fala, meu Deus, para onde eu vou, o que eu vou fazer, o que o mercado me proporciona? Então, assim, isso que o IESB faz é muito interessante, de trazer um profissional para poder falar assim, esse aqui é o dia a dia. Sim. Me conta um pouco como é que é essa... Cara, isso é cultura, né, cara? Isso é cultura. Uma ação como essa especificamente é testada e aprovada. Desde sempre isso acontece, porque todos os nossos coordenadores sabem que o trabalho deles ali
é para além da certificação, é para além do diploma. A gente está ajudando as pessoas a transicionarem alguma coisa, né? Se ele é um estudante do ensino médio, ele vai entrar agora no mercado de trabalho, tem muita gente que é profissional e está ou mudando de área, ou está... O Vitor foi muito... Ele pegou ali 80% do perfil dos estudantes nossos. É alguma coisa daquilo que ele falou. Ou ele está transicionando, ou ele está ambicionando progredir dentro da carreira dele. E isso é uma coisa... É só um parênteses aqui que quando o Vitor tá falando, e a gente estava ainda na época da história ali, eu estava lembrando disso, que eu acho incrível. O perfil dos estudantes que a gente tem é por curso. Por curso você tira um perfil. Para a instituição você não consegue. Quando a gente começa ali em 98, a gente não estava nem competindo com o UNB. Porque só tinha profissional, adulto, né? Pai de família, mãe de família, que não vislumbrava chance nenhuma, não tinha nem interesse em querer ir para a UNB. Porque eles precisavam de estudar, eles queriam estudar. Eles já estavam trabalhando, entendeu? Quando a gente abre gastronomia, era gente com interesse na gastronomia, o interesse pessoal. Na carreira mesmo. Gente aposentada. A gente teve, assim, 2, 3 turmas da gastronomia que não tinha uma pessoa que, cara, eu quero ser chefe de cozinha. Tô exagerando, tá? Não é verdade. Mas ele como um hobby ali, não, né? Não, mas é porque, assim, o Até diploma... porque era muito caro, né? Foi por muito tempo o nosso curso mais caro. Então não era fácil, pô, começou agora. O IESB, quer queira ou não, o IESB já era sólido ali em 2007, 2008. Sim. Mas ainda assim, você achar... meu filho vai fazer gastronomia e ainda assim a mensalidade é, sei lá, R$1.500. Então era gente adulta. Mas é que assim, é quando... Aí entra naquele quesito que é o seguinte. Ele vai fazer gastronomia, pô, falando mensalidade e tal. Mas ele, depois do curso, quando ele tem o diploma é como se fosse uma nomeação. Para mim, por exemplo, existem 2 formas de você se tornar uma autoridade num assunto. Uma delas é tendo a nomeação, é tendo o diploma, por exemplo. O título. O título, exatamente. A outra forma é você tendo resultado. É quando você mostra resultado. Mas o diploma, ele traz essa forma de autoridade. Que justamente uma pessoa que termina um curso de, por exemplo, gastronomia, e que parece ser um curso, sei lá, curso de gastronomia, talvez nem seja tão valorizado, mas assim, o cara pode se tornar um chefe de cozinha, cara, que ele tem autoridade naquele assunto, né? Então, por isso que eu comentei assim, eu acho que o diploma é muito mais do que essas pessoas que falam, nossa, mas eu empreendo de qualquer jeito e tal, não tenho diploma, eu ganho dinheiro, e tudo bem, tipo, existe esse pessoal que ganha dinheiro mesmo, né? Mas, teve esse pessoal que ganhou autoridade pelo resultado, mas tem outras formas também que é com o diploma, né? E é muito comum você ter pessoas assim, né, empreendedores que estão vencendo e estão conseguindo tocar adiante e que vão buscar um curso para aprofundar alguma coisa ou achar aquilo que eles ainda não têm, né? Quer dizer, você pode ter... sei lá, alguém que tem um restaurante, isso é comum, alguém que tem um restaurante e vai fazer gastronomia, porque ele, sei lá, entende do negócio e tal, mas ele não entende a cozinha. Eu acho que você tá certo. Eu acho que você tá certo, não. Isso é fato, né? Você tem e o mundo, assim, eu tenho uma teoria de que, provavelmente não é nada original, mas eu tenho uma teoria de que o mundo da tecnologia vem há muito tempo invadindo outras searas das nossas vidas e das profissões e vem dominando coisas, né? Eu lembro de perceber isso quando a gente começou a utilizar muito jargão de desenvolvimento de projetos de TI, squad, método ágil. Eu falei, cara,
Tá, a gente pode até fazer desse jeito, mas não precisa ser desse jeito. Tá entregando mais resultado? Às vezes tá, às vezes não tá. Porque a gente começou a fazer isso lá no IESB, na TI, né? Desenvolvendo as coisas que a gente precisava lá para dentro. E de repente tava o povo do marketing falando desse jeito, e querendo montar squad e não sei o quê. Tudo bem, mas tira o squad da cabeça e pensa assim, juntar esse povo todo aí, faz sentido? Não, faz sentido, beleza. Então, quer chamar de squad? Chama, vai, vamos fazer. E agora você tem inteligência artificial no meio, e você tem... Tem muita coisa que... consequências não previstas vão abarcando a nossa vida e eu acho que isso afeta demais a cabeça de uma pessoa ali de 17, 18 anos que está precisando pensar no que ela vai fazer. Tomar a decisão mais importante na vida dela, talvez. Tão nova, né? Difícil, né? Eu, assim, quando vocês me convidaram para falar aqui, eu adoro esse assunto. Na verdade, quando eu estudei, uma das coisas que mais me interessava e era uma dos temas da minha tese era escolha da faculdade. Que tem a ver um pouco com a sua escolha de mercado profissional. É muito improvável que você escolha uma faculdade por interesses intelectuais puramente. E não tem muito consenso, né? Não é que não haja consenso, existe muito consenso. O que não existe é um caminho só, né? Não existe... Pode ser a escolha mais importante da sua vida, mas pode ser que daqui 15 anos você volte para estudar e faça outra coisa. E aquilo que você fez não vai perder, vai acumular, né? Eu acho, assim, muito... E hoje, né, na área da educação, uma coisa que eu tenho prestado um pouco de atenção é a reforma do ensino médio, né? O novo ensino médio que foi criado em 18, 19, né? Começou a ser aplicado em 20. E a coisa tá meio bagunçada ali, né? Tem os estudantes do ensino médio, a gente tem estudantes de ensino médio, a gente tem um colégio que começou... 2015, 2016, um pouquinho depois, 2017. E os nossos meninos não estão tão nervosos assim, né? A gente conseguiu lidar bem com a estrutura do currículo que foi proposta. Mas é uma bagunça. O sistema, os sistemas estaduais de ensino médio estão, assim... Estão uma loucura. Justamente porque alguns não estavam bons, a coisa está suspensa, não tem um formato de Enem. Então a decisão do menino com o novo ensino médio, ou hoje, ela está super atabalhoada, né? E é muito curioso porque aqui... No Brasil é muito comum você ter uma escolha um pouco prosaica, assim, ou você vai atrás do seu pai e da sua mãe, né, nas carreiras, ou de um familiar, é muito comum, né? Então, assim, carreiras às quais você foi exposta mais ou menos na época do ensino médio ali, ou você atira para todo lado, assim. Tem gente que se candidata para jornalismo de um lado, odonto no outro, e de direito numa terceira... E vai, o SISU foi um negócio que mostrou um pouco isso, que as pessoas às vezes tinham uma falta de clareza no que elas estavam buscando. E é muito isso, cara. A transição do médio pro superior e, consequentemente, pro profissional, né, pra sua vida profissional, muitas vezes ela é atabalhoada, né? Tem gente que desde pequeno ali na 6ª série já começa a estudar medicina. Tem outras pessoas que vão descobrir 3 meses depois que entrar na faculdade. Tem gente que forma e não sabe o que vai fazer. É muito complicado, cara. É complicado. É muito complicado. Você tem ali perfis distintos ali de alunos, né? Você não tem como trabalhar com um único... Eu não penso em perfil, eu penso em trajetória. Eu penso em trajetória. Trajetória, quer dizer, minha mãe nunca imaginou fazer IESB.
Nunca. Em 98, ela tinha 50 anos quando ela fez IESB. Ela nunca planejou isso. Eu nunca planejei IESB. Eu queria ser professor de história quando eu estava no ensino médio. Eu achava que tinha uma chance de eu seguir esse caminho. Aí teve um período aí também que outras coisas apareceram, também foi bem estranho. Então, assim, como todo mundo passa por isso, todo mundo tem uma noção mais ou menos do que está acontecendo. De como a coisa acontece. E isso faz com que as pessoas acham que sabem como que tem que lidar com isso, né? E nem quem estuda o negócio tem muita noção. Entendi. Obviamente, quanto mais cedo você começa a trabalhar isso diante das aptidões do estudante, da capacidade que você tem ali como família de apoiar ele numa transição, tudo isso facilita. Mas não é a realidade. Isso que eu falo, não é a realidade. Não é a realidade de todo mundo. Mesmo, né, de pessoas de classe média e tudo mais, não é muito o que acontece. Né? No máximo, o que é muito comum aqui em Brasília, não, você tem que fazer um concurso público. Você pode formar no que você quiser, mas você tem que estudar para concurso e fazer. Aí é nossa realidade, né? Também não é o contexto nacional. O que mais? Não, é porque eu tava analisando tudo certinho em relação ao IESB. E eu vi que vocês fazem um trabalho social, assim, né? Então, isso é muito bacana, muito voltado para isso, assim. Não tem pessoas que têm uma estrutura familiar que dá para direcionar. Também, Então, e também pelo aspecto da prática, né? Então, assim, você está falando do IESB em ação, né? Isso, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa... Pois é. Assim, desde o início, eu não sei quem batizou, assim, mas... Teve uma época que, depois daquele negócio da reportagem, né, o meu pai trabalhar para o governo ficou insustentável. E aí, ele saiu, foi trabalhar no IESB. E aí ele começou a organizar iniciativas esparsas que já tinha. Então, desde 2003, a gente tem esse programa chamado IESB em Ação. E quando a gente começou o curso de serviço social, aí entraram os especialistas e o troço ficou robusto. Hoje ele concentra mais ou menos a pró-reitoria de extensão que a gente tem hoje. Porque ele concentra aquilo que os cursos conseguem produzir de forma permanente em termos de projetos de aplicação. Então, o curso de psicologia tem muitas ações através do IESB em Ação. Bacana. O curso de serviço social é quem organiza tudo, administração, o direito. Então, são coisas assim... Bacana. E o que é curioso é que, porque a gente tinha isso, pelo menos assim, minha mãe conta, né? E eu acho que é isso mesmo. Quando a gente começa tal, diversos projetos acontecendo e tal, e aí tem uma coisa meio ação global, né, na coisa. A gente fala, não tá tão legal. Aí primeiro a gente começa concentrando, né? A gente estava no campo, só tinha o campus da Zanorte, a gente estava concentrado ali, a maioria dos estudantes que faziam os projetos eram do curso de Direito, a gente foi pro Varjão. Então a gente, né, alugou um espaço, e a gente passou muito tempo lá. E aí, não sei exatamente as confluências, mas minha mãe resolveu que o jeito de impactar a sociedade verdadeiramente seria fazer um campus numa região periférica. A gente estava na Asa Sul, a gente estava na Asa Norte, a gente tinha muitos estudantes de cidades satélites, e a gente tinha o IESB em Ação acontecendo ali no Varjão, já tinha alguma coisa acontecendo no Central, e aí ela falou, cara, bom, tá melhor do que estava antes, mas a gente faz educação, vamos para lá. Que bacana. E aí a gente tem então, o campus da Norte, o campus da Sul e o campus em Ceilândia. Né, o EAD tem diversos polos aqui no Distrito Federal, tal, mas os presenciais são esses três campos. E são as coisas mais maravilhosas. Assim. Psicologia tem um projeto lá, que é o projeto Pimpim, que é atendimento para mulheres jovens que estão grávidas ou são mães. O projeto Fênix, que é de curso de Direito, que eu não sei de onde que eles inventaram isso, é assessoria jurídica para catadores de lixos. Que legal. Eles mudam a associação de catadores com quem eles trabalham a cada ano, eu acho. Bacana.
Então, são coisas nesse sentido. É muito importante esse fazer presente na sociedade local. A teoria é uma formação humana, é a aplicação da teoria, né, na prática, é uma formação humana que eles estão tendo, é um desenvolvimento de uma prática de voluntariado que nem sempre a gente tem a oportunidade de ter. A gente adora, e as minhas são assim, é fabuloso. Muito bacana. Show de bola. Fê, você tem mais alguma pergunta? Perfeito, pra mim tá ótimo. Tá sensacional. E tá gostoso de ter um bate-papo bom, né? E se deixar aqui, a gente vai até amanhã conversando, porque tá sensacional. Se vocês forem perguntando... Não, tá bom. Tá certo. Bom, Edson, alguma vez eu ainda vou querer te trazer de volta pra gente poder falar um pouco mais sobre a sua tese. Porque eu acho que isso é um assunto para um podcast inteiro. Que é sobre a parte ali dos escolha de faculdade. Exatamente, da decisão, do processo decisório ali, que é um negócio muito importante, né? Mas como eu acho que vai levar um tempinho nesse bate-papo, a gente vai te trazer numa próxima oportunidade. Tá ótimo. Mas eu quero agradecer aí a sua presença. Eu que agradeço, foi uma delícia. Obrigado. Eu acho que foi um momento bem legal aqui, tá? E deixa aí pro pessoal, caso você tenha interesse, as redes sociais do IESB, ou então, enfim, algo que você queira para buscar. O IESB, tirando uma instituição que tem lá em Bauru, se você procurar IESB, você vai achar a gente. Joga IESB no Google que você vai achar IESB. No Instagram, IESB Oficial. A gente tem as outras redes sociais, mas como eu não frequento as outras redes sociais, eu não sei como é que a gente chama. Mas no IESB já acha. A gente acha, e também porque é vermelho, né? Se você achar alguma coisa escrito IESB e tiver vermelho, é a gente. Não tem chance de ser outra coisa. Tá certo. E você, Fê, onde que o pessoal te acha? Bem, @FeSeguros, então tem lá conteúdos bacanas. E você, Vitor? Olha, vocês podem me achar no @VictorMinaya no Instagram, @canal do Broker, ou então no YouTube também, @canal do Broker. Muito obrigado, pessoal, por assistirem esse episódio e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo. Obrigado.